começando agora A Noite Estrelada, o podcast que fala sobre os distúrbios do sono e como resolvê-los. Eu sou Graziela Brum, cirurgiã dentista, especialista em sono. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre 3 mitos do sono. O que é verdade, o que não é, sobre esse momento de dormir. Também vamos entender um pouco mais do que falamos lá no primeiro episódio, sobre a apneia obstrutiva do sono. Aqui trago um pouco mais de informações para que vocês saibam o que é esse distúrbio do sono. E bem, para encerrar, conto para vocês a surpresa que prometi no final do outro episódio. Por isso, fique aqui comigo. Eu sou Graziela Brum e nós estamos na Noite Estrelada. Eu quero falar para vocês dos 3 grandes mitos que a gente escuta por aí sobre o sono. O primeiro deles é bem divulgado e fala que todos nós precisamos de no mínimo 8 horas de sono. Na verdade, tá, gente? O tempo de sono para cada pessoa é bem variável. Justamente porque a fisiologia, a anatomia é própria de cada um, né? Não existe uma pessoa cópia da outra. Alguns indivíduos, por exemplo, com 6 horas de sono, acordam muito dispostos, enquanto que outros indivíduos com as mesmas 6 horas de sono acordam indispostos, acordam sonolentos, irritados, sem pique para executar as atividades diárias. Por isso que é fundamental que se diga que o número de horas que cada indivíduo precisa é totalmente particular. Bem, além disso, é muito variável durante a vida o tempo de sono de cada um. Por exemplo, os bebês, eles dormem de 12 a 16 horas. As crianças dormem às vezes 15, 14 horas. Os adolescentes podem dormir 13 horas. Já o adulto pode variar de 6 a 10 horas de sono. Então, assim, é bem interessante que se fale que com a idade avançando, o número de horas que se dorme é menor. E não dá para fazer uma comparação do número de horas que um adolescente tem, do que um adulto tem, do que um idoso, né? Há uma variável aí devido ao avançar da idade. As pessoas acima de 60 anos podem dormir bem menos. Bem, outro fator que deve se levar em consideração é o tipo de dormidor que se é. O indivíduo matutino, por exemplo, tem mais energia pela manhã, enquanto que o indivíduo vespertino está mais disposto durante a noite. Ainda existem aqueles que pouco importa, né? Podem estar bem durante a manhã, durante a noite, o horário para ele não influencia tanto. Essas considerações são bem importantes para entender qual o horário que a gente está mais disposto para trabalhar. Por exemplo, se um trabalhador é vespertino, ou seja, tem mais energia durante a noite, mas precisa estar no trabalho às 8 horas da manhã, certamente ele vai se sentir cansado até o meio-dia e provavelmente vai abusar do café, que é um dos principais substratos de excitantes, né? Para que ele permaneça acordado e consiga realizar algum tipo de atividade. Isso é bem interessante descobrir para a gente poder adaptar o nosso trabalho, se possível, ao horário que a gente está mais disposto. O segundo mito, e também muito conhecido, é que ingerir bebidas alcoólicas antes de dormir vai ajudar no sono. Bem, é verdade que uma taça de vinho tinto contém um importante antioxidante que se chama resveratrol, que está na casca e na semente da uva vermelha, e ajuda a evitar o envelhecimento precoce. Dizem os cardiologistas que o vinho, na medida certa, faz bem ao coração. Ou seja, no máximo
uma taça de vinho diária. Mas veja bem, pode-se imaginar com isso que como a gente consegue dormir mais rapidamente bebendo, tomando uma bebida alcoólica antes de dormir, pode-se imaginar que também a gente faça um sono profundo, o que não tem absolutamente nada a ver. Muito pelo contrário. Às vezes, a grande verdade, né, é que a bebida alcoólica ela fragmenta o sono, ou seja, faz um sono interrompido, em que o indivíduo se acorda várias vezes durante a noite, sobretudo na segunda metade. As bebidas alcoólicas, elas reduzem o tempo do sono REM, aquela fase do sono que a gente geralmente vai sonhar. Isso leva a um sono menos repousante, ou seja, a pessoa acorda várias vezes e acaba não tendo aquele sono recuperador. E ainda fora o fato de a bebida alcoólica causar roncos. E aí, o que é bem preocupante. O ronco é uma situação preocupante, porque é um indício que a pessoa está com a apneia obstrutiva do sono. E às vezes pessoas que nem roncavam começam a roncar quando pegam esse hábito de beber todas as noites antes de dormir. E a apneia do sono vocês sabem, né? Fiquem alertas, porque a apneia do sono quer dizer a arritmia, hipertensão. Escuta bem, quer dizer que você pode ter até o infarto. A apneia do sono, ela causa morte, gente. Ah, lembrei de outro detalhe importante. A bebida provavelmente faz a pessoa acordar para que ela possa ir ao banheiro no meio da noite, porque o álcool ele é diurético, ou seja, o indivíduo vai ter que lidar com uma bexiga cheia durante a noite. Então, a gente tem que concluir que bebidas alcoólicas não são úteis para se conseguir uma noite mais tranquila. Que pode-se até tomar a taça de vinho tinto, mas sempre tomando cuidado, observando se você não está acordando sonolento, cansado, e porque você pode estar assim desenvolvendo ronco, apneia, e isso você já sabe, já falei, é sinal de problemas sérios de saúde. Você está ouvindo A Noite Estrelada, o podcast que fala tudo sobre o sono. Eu sou Graziela Brum e fique comigo até o final que eu tenho uma surpresa bem legal para vocês. Bem, o terceiro mito sobre o sono, e esse realmente precisamos tomar cuidado, é dizer que o ronco não faz nenhum mal à saúde. Então, o ronco, ele não é apenas um desconforto para quem está do nosso lado. O ronco é um aviso do organismo para dizer que a respiração durante o sono não está bem. Claro que um ressonar, um barulho mais leve pode acontecer. Ainda mais se a pessoa faz uma alimentação pesada, né? Ou ingeriu uma bebida alcoólica antes de dormir, come aquele feijão com mais substâncias, né? Com mais gorduras. Pode ser que a pessoa ronque sim, mas isso não pode ser uma constante. O ronco alto é um forte indício, né, como já falei, que a pessoa apresenta apneia obstrutiva do sono, ou seja, aquela interrupção da respiração durante a noite. E como vocês sabem, é um problema gravíssimo para a saúde, como uma sobrecarga cardiopulmonar. E sim, isso mesmo, já falei, volto a repetir. Estou até sendo um pouco insistente. É um risco de morte. Bom, essa situação tem a ver com o sobrepeso, obesidade, o próprio álcool, a idade, medicações, dormir com a barriga para cima, os resfriados, a alergia, o próprio tabagismo. Tudo isso está relacionado a você ter mais ronco ou não. Então, é sim muito importante procurar um especialista para indicar os exames, como por exemplo a polissonografia e também as orientações para diminuir o risco da apneia. Se cuidar é sempre um fator muito importante para se dormir bem e conseguir conquistar a qualidade de vida, né?
Então, sobre os mitos do sono, são esses três. Bom, a surpresa que eu tenho para vocês, na verdade, é uma dica. Deixa eu contar rapidamente a visita que eu fiz a uma feira de rua que tem perto da minha casa. Eu conversei com vários feirantes que têm já uma habilidade com ervas, chás, e aí então comecei a perguntar qual era o melhor chá para dormir, porque quais que eles vendem, né, com mais frequência. E sem sombra de dúvida, a valeriana foi uma erva que todos eles mencionaram. Também falaram da melissa e da camomila. E eu acabei adquirindo um punhado de cada uma e fiz um chá que eu misturei camomila, misturei valeriana e misturei melissa. E realmente achei que funcionou comigo. É claro que cada organismo é diferente um do outro. Então, é importante que se diga que o que deu certo comigo, talvez não seja tenha o mesmo efeito para vocês. Eu dormi super bem e me acordei muito disposta. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que a gente pegue essas três ervas e faça uma experiência. Vou explicar como eu fiz. Primeiro, eu tomei o chá de valeriana. Deixei ele curtir bem dentro de uma vasilha e aí tomei o chá num dia. Tomei esse chá durante 3 noites, tá? E dormi bem. E fiz a mesma coisa com as outras ervas. E por último, acabei fazendo uma mistura dos três. E achei que o efeito foi muito legal, arrebatador. Então eu sempre digo que é importante você conhecer o seu organismo. E claro, pegue e faça o seu chá e veja qual é o que se adapta melhor, que você se sente melhor. Na verdade, isso tudo é para que vocês peguem o hábito de tomar um chazinho antes de dormir. Isso vai acalmar um pouco e vai fazer com que você tenha aquele ritual. E isso é muito importante, manter o ritual para dormir. E também uma coisa importante que eu preciso dizer é que a gente deve se alimentar 2 horas antes de ir para a cama. Bom, estamos chegando ao final de mais um podcast, A Noite Estrelada, o podcast sobre o sono. O terceiro episódio vai ao ar daqui a 2 semanas, dia 23 de outubro. Peço então a vocês que me sigam lá no YouTube e no Spotify. Eu sou Graziela Brum em mais um podcast A Noite Estrelada. Me despeço aqui e aguardo vocês no terceiro episódio. Até mais!